Bem, os efeitos prodrômicos ou iniciais do ato administrativo são uma espécie de efeitos indiretos, porque não são os efeitos típicos do ato administrativo. Nós temos esses efeitos prodrômicos ou efeitos iniciais em algumas situações específicas. Imagine, por exemplo, quando um ato administrativo é praticado, um dos efeitos prodrômicos mais frequentes é autorizar a autoridade superior a realizar o controle sobre esse ato. Isso é um efeito prodrômico, porque desde quando o ato administrativo é praticado, a autoridade superior já pode realizar o controle sobre esse comportamento. É um efeito inicial, um efeito prodrômico, não é um efeito típico, não é o objetivo principal daquele ato, é um efeito atípico inicial. Isso nós chamamos de efeito prodrômico. Lembre, meus amigos, que uma das características fundamentais do ato administrativo é a chamada sindicabilidade. Sindicabilidade é a ideia de que todos os atos administrativos estão sujeitos a controle judicial. Tudo que a administração faz é passível de revisão no Poder Judiciário. Todos os atos administrativos são judicialmente revisíveis. Essa sindicabilidade dos atos administrativos encontra, porém, uma importante exceção. Essa importante exceção é a análise do mérito do ato discricionário. É preciso tomar muito cuidado com esse assunto, porque tem se tornado frequente a pessoa fazer confusão a respeito de algumas orientações doutrinárias e jurisprudenciais sobre o controle do mérito do ato discricionário. Os comentários que eu vou fazer aqui são comentários voltados para a realidade de uma prova, como a sua prova da OAB ou a prova de concurso, para você que assiste o nosso programa com foco em algum concurso público. É legal que você saiba que o meu objetivo aqui é focado em provas e concursos. Então, quando nós falamos em mérito do ato administrativo, nós estamos pensando naquele juízo de conveniência e oportunidade. Aquela análise de interesse público que pode residir em dois requisitos do ato: motivo e objeto. Bem, a análise do interesse público no motivo e no objeto do ato é o núcleo da função típica do poder executivo. Lembra que eu comentei na abertura do primeiro bloco? Pelo princípio da tripartição de poderes, cada um dos três poderes é independente em relação aos demais. E para que ele tenha independência, ele possui uma função típica, uma tarefa que lhe é própria e que não admite interferência de outros poderes. O núcleo da função típica do judiciário é a autoridade da coisa julgada. Nenhum poder constituído tem habilitação jurídica para questionar a autoridade da coisa julgada sob pena de ruptura do Estado de Direito e da tripartição de poderes. O núcleo da função típica do legislativo é a decisão, que só cabe ao legislador de criar ou revogar determinada lei. E o Poder Executivo, com a sua função típica, que é a função administrativa, também tem um núcleo essencial garantidor da independência. É o mérito do ato discricionário. O mérito do ato discricionário é o núcleo da função típica do Poder Executivo. Por isso, se o judiciário ingressar na análise do mérito do ato discricionário, ele estará invadindo a independência do Executivo. Da mesma forma como o Executivo não pode questionar a autoridade da coisa julgada, o judiciário não pode entrar no mérito do ato discricionário. Agora, para que realmente o judiciário não possa entrar no mérito do ato discricionário, nós temos que estar analisando necessariamente esse núcleo de liberdade dado pela lei, a conveniência e oportunidade quanto ao motivo e ao objeto. Sempre que nós encontramos alguma decisão judicial falando de controle do mérito de atos
administrativos, pode reparar. Esse controle do mérito é feito a partir de um determinado princípio que tenha sido violado. Então, é um controle de mérito a partir da violação da razoabilidade, é um controle de mérito a partir da violação do princípio da proporcionalidade, do princípio da eficiência, ou seja, a questão fica mal colocada na decisão judicial. Porque se ocorre a violação de um princípio, o problema não é análise de mérito. Violação de princípio é questão de legalidade. Então, quando nós falamos em controle judicial do mérito a partir do descumprimento de um princípio, nós não estamos falando de controle do mérito, nós estamos falando de controle de legalidade. Então, muito cuidado com essas observações. O judiciário não pode realizar controle de mérito do ato administrativo, exceto se houver violação de algum princípio ou de alguma lei. Mas aí não será questão de mérito, será questão de violação da legalidade. Segunda pergunta de hoje. Produção, imagem na tela. Professor Maza, o que é usurpação de função pública? Bom, excepcional pergunta. Usurpação de função pública é um defeito que atinge o ato administrativo no requisito da competência. É o mais grave defeito que pode atingir o ato administrativo no requisito da competência. É tão grave a tal da usurpação. Aliás, tinha uma novela, né, gente? Uma novela que passava que era A Usurpadora. Será que a história da novela era essa aí, a usurpação? Não, porque ia ser chata. Era na mesma época da Pícara Sonhadora e da Bete a Feia. Então, o que é a usurpação? A usurpação de função pública, eu dizia, é um defeito tão grave, mas tão grave que ele está até tipificado no Código Penal. Artigo 328 do Código Penal inclui entre os crimes contra a administração a usurpação de função pública, que consiste em exercer uma função própria e exclusiva de um servidor público. Todo particular que exerce uma função própria e exclusiva de um servidor público sem autorização legal para tanto, comete esse crime de usurpação. Bem, os atos praticados por um usurpador de função pública são atos considerados juridicamente inexistentes, porque, lembra do início do primeiro bloco? São atos administrativos juridicamente inexistentes, porque se foram praticados por um usurpador, eles não são imputáveis ao Estado. Falta-lhes o pressuposto fundamental do plano da existência, do plano da perfeição, que é ter sido praticado no exercício da função administrativa. Eles não foram praticados no exercício da função administrativa, então os atos do usurpador são inexistentes. Tem muitos casos, gente. Então, alguns exemplos. Multa de trânsito que foi lavrada por um particular que nunca foi fiscal de trânsito, não passou em concurso, nunca foi agente público. Ato de usurpação de função pública. É caso de usurpação de função pública também um caso que ficou famoso aqui em São Paulo, de um sujeito que abriu uma delegacia do cidadão. Ele não era servidor público, não era delegado, não era coisa nenhuma. Ele abriu uma delegacia do cidadão, ia lá, atendia as pessoas, talvez até cobrasse alguma coisa por isso, e prometia ali algumas vantagens, conseguia alguns favores, tal. Esse é um usurpador de função pública. Ele pratica uma função típica de um servidor, sem nunca ter sido. Os atos que ele realizou são atos juridicamente inexistentes. Mas o caso mais impressionante da história brasileira sobre usurpação de função pública se deu no âmbito do Poder Judiciário. Foi numa comarca do interior do estado do Paraná. Aproveito para prestar uma homenagem aos queridos telespectadores e internautas do estado do Paraná. Aconteceu alguns anos atrás um caso verídico. O estado do Paraná tinha muitas vagas na magistratura em aberto, muitas varas não tinham seus titulares por causa do alto nível dos concursos. Os candidatos não passavam em número suficiente para preencher todas as vagas. E havia muito tempo uma comarca muito afastada da capital, estava lá sem juiz, e os funcionários ali daquela
vara, fazia muito tempo